Olá, então estamos na nossa aula de arte, né? Vamos fazer essa trajetória no mundo da arte e vão estar comigo. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da nossa aula de arte. Então, vamos ver o que nós temos agora? Na aula 5, objeto de conhecimento, elementos da linguagem, nós temos no detalhamento, expressão facial, corporal, gestual e variadas entonação de voz, experiência de técnicas aplicadas aos elementos cênicos, cenário, iluminação, sonoplastia, enredo, personagens, figurinos, cenários, né? E caracterização, formas e espaços. Então, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre esse mundo que envolve as artes cênicas, principalmente o teatro, tá ok? Então, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então no teatro, enquanto encenação, nós temos o teatro enquanto espaço arquitetônico, aonde acontece, né, as encenações. Nós temos os espaços convencionais e os espaços não convencionais. Isso aí nós já falamos. Agora nós vamos falar sobre essas expressões que são utilizadas no teatro. O corpo fala, né? Nós acabamos de ver isso, o corpo fala, você se comunica através... E também algo que se comunica muito é a questão do rosto, da face, né? A face diz quando você está triste, quando você está alegre, quando você está sorrindo. Isso tudo transmite a uma comunicação e no teatro isso é muito explorado. Ai, professora, eu não sei fazer teatro, eu não sei fazer encenação. Sabe sim, porque isso está no dia a dia. Às vezes você não precisa falar que está triste, você chega na sua sala de aula, quem te conhece vai dizer, o que que tu tem? Aconteceu alguma coisa? Você está triste? Não é verdade? Porque o teu semblante, a tua face está comunicando, até a tua postura, às vezes, fala, comunica, certo? Então eu trouxe uma animação para vocês que vai mostrar justamente, aí nós temos o que? A expressão facial, certo? Então essa expressão facial é dos principais meios de comunicação não verbal, certo? Ela vai o quê? Ela transmite aí, está neutra, você não sabe o sentimento que está expressando, não é verdade? Então quais são os principais aspectos da expressão facial? Nós temos aí a surpresa, então as linhas de expressão, o próprio rosto, né? Ele fala, então expressa uma emoção como surpresa e o medo, a sobrancelha também fica bem, né, determinada ali, a boca, né? Pode também transmitir. E o que mais nós podemos ver nessa expressão facial? Além da surpresa que nós estamos vendo, a testa também, o medo. Quando você está com medo, você já parou para ver como é que seu rosto fica? Então, no teatro, é muito utilizado essa questão da testa, principalmente a testa, né? Ela fica, olha aí a alegria, né? Você sorri, os teus olhos expressam também essa alegria. O que mais nós podemos ver na questão da expressão? Novamente, né? A surpresa, diz assim, nossa, quando você pega um susto, ou então você se surpreende. Ah, mas aí eu estou com dúvida. Você está percebendo como a expressão, a questão das... Né? Olha a preocupação aí. Ah, então pensativo, na verdade, estou ali preocupada. Aí a felicidade aí está uma felicidade meio... será que eu estou feliz mesmo? Está sorrindo dessa forma aí, mostrando a felicidade, porque o teu corpo também vai falar. E atenção, aquela coisa, tá esperando que aconteça algo, né? Tá, a preocupação também, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, acontece essa expressão, a preocupação. Geralmente a pessoa quando está preocupada, ela ergue assim, um pouco os olhos, fica pensativa no que pode acontecer, eu estou preocupado, será que dá certo? É grave ou não? A reflexão, né? Estou refletindo. Então aí tem esses movimentos faciais que vão estar, né, sendo agregado em uma encenação teatral, ok? Então, dentro desse sentido, desse momento, né, que tem essas expressões faciais, nós temos também a expressão corporal.
o corpo fala. Aqui nós já fizemos vários comentários a respeito disso. Então, a expressão corporal completa a comunicação. Se eu estou com medo, se eu estou surpresa, né? Então, ele vai o quê? Completar essa comunicação, tornando-a mais rica e compreensível, incluindo postura, movimento do corpo e espaço ocupado durante a interação, certo? Então, a postura, que são esses elementos corporais, né? O ombro erguido indica confiança, uma postura curvada pode sugerir o quê? Insegurança, medo, timidez. A pessoa que anda assim, né, bem ereta, bem... Nossa, aí às vezes as pessoas dizem, nossa, como ela é metida, não é verdade? Mas mostra assim algo bem, né, forte. Aí, aquela postura, tem pessoas que andam assim, né? Curvada, os olhos perdidos, aí mostra assim um pouquinho de timidez, ou então medo, ou até mesmo, vamos falar assim, daquela doença, né, depressão, a pessoa fica ali, parece que está deprimida, certo? O movimento também é o quê? O caminhar com firmeza, demonstra determinação, passos hesitantes pode indicar incerteza. Se eu estou hesitada, eu não sei, bem ali, sim, mas quando eu caminho, né? E demonstra o quê? Determinação, segurança, né? Quando você caminha. E a movimentação também, teus movimentos também vão falar. E o que nós podemos falar sobre essa movimentação? O caminhar com firmeza, certo? A proximidade, a distância entre as pessoas pode indicar o quê? Formalidade, afeto ou desconforto, certo? Então, o movimento, como você movimenta, como você age, até mesmo como você conversa com o outro. Você cria movimento e a partir do teatro você pode criar a partir de um movimento uma outra fala, uma outra comunicação, uma outra expressão, certo? E eu trouxe para vocês justamente essa questão do improviso numa representação, utilizando movimentos rápidos, né? Movimentos que criam uma outra cena. Vamos ver? Meu Deus, o meu cachorro morreu ontem e eu me sinto tão triste. Eu acho que fui eu que matei, porque eu segurava ele com os 2 braços e eu abraçava, mas eu deixei cair, então eu acho que fui eu. Fala comigo, sente o que eu estou sentindo. Eu falava com ele e tocava nele, e às vezes ele fazia xixi assim. E aí eu acho que fui eu que matei o cachorro, porque eu deixei cair. Então eu estou me sentindo... Ai, amiga, eu tô aqui, ainda bem que a gente chegou logo aqui, né? Olha só como é que eu fiquei depois que eu fiquei jogando aqui. Eu tava naquele dia lá, eu tava fazendo assim, igual como tu tá mais ou menos, né? Pegando uma bola de vôlei, aí eu fui jogar, eu peguei assim e joguei assim com tudo, com muita força. Aí sabe o que aquele cretino fez comigo? Ele jogou de volta bem aqui, eu fui tentar me defender assim, né? E aí, pá, veio com tudo aqui e aí ficou doendo desse jeito. Eu fiquei na hora todo... Meu Deus! Gente, eu acho que eu passei no vestibular. E aí eu estava assim, mas agora eu estou assim, estou alegre porque eu passei. E aí eu me abraço assim agora porque, gente, eu estou feliz, eu passei no vestibular. Ainda bem que a gente pegou um ônibus que não tá tão lotado assim, né? Mas a gente teve uma vez um cara que colocou, né, ficou encostando assim em mim, aí do nada ele ficou me abraçando assim, eu, que isso, mano? Que isso? Do nada, ficar abraçando do nada. Aí eu fiz assim nele, empurrei ele assim, e ele caiu. Meu Deus! Ai, gente, eu estava no carnaval e eu conheci uma pessoa e eu comecei a dançar com a pessoa, mas a pessoa me rejeitou, então ela fez assim pra mim e me deixou lá. Eu fiquei horrorizada porque uma princesa, a pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Sim. Menina, esse vento vai andando na frente assim não, peraí, que esse vento tá muito forte, eu acho que isso aqui vai machucar a gente, meu Deus, só segura aqui assim, menina, isso, esse ventando tá muito forte, vai entrar coisa, ai, entrou no teu olho. Gente, então, tem um babado para contar. Eu agora virei cozinheira. E aí, o que acontece? Eu comecei desta forma com muita vergonha, sabe? Mas agora eu estou assim e assim. Ei, fala comigo, seja feliz comigo. Eu estou feliz porque agora eu sou cozinheira. Eu não sabia cozinhar, mas agora eu sei. Tive que fazer...
Muito bem, então vocês viram que a partir do teatro, a partir de um movimento, né, expressão facial, um movimento, cria-se um outro diálogo, uma outra conversa, uma outra expressão. Então, os movimentos, eles podem ditar o que você está querendo. Então, a partir dali, você começa a criar gestos, né? As pessoas, às vezes, não precisam nem falar, porque os gestos são movimento das mãos e braços que formam a comunicação verbal. Eles podem enfatizar ideias, substituir palavras ou completar ações. O que isso quer dizer? Os gestos eu posso fazer aqui, ó. Então, e tem gente assim que fala, onde é o local? Bem ali, ó. Aponta com os lábios, não é verdade? Então, às vezes a pessoa devia ver a outra distante. Não precisa ir lá beijar, não. Joga um beijinho. Então, os gestos, eles falam, né? Quantas vezes você já não fez esses gestos? Até mesmo de chamando o colega para sair da aula, certo? E aí existem alguns tipos de gestos também, os emblemáticos, que possuem significados próprios, como o joinha, né? Para positivo ou negativo, ou certo? Então, são alguns gestos que você pode utilizar e não precisa da fala. Sabe? Os ilustradores, né, que acompanham a fala para enfatizar um ponto, que é o quê? Contar nos dedos. Eu vou te dar vou contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, existem outros gestos que você pode fazer, através também que usa a fala. Tá? E os reguladores, e quais são esses gestos reguladores? Indica a vez, né, de fala em uma conversa, por exemplo, levantar a mão para pedir a palavra. Quantas vezes, né, estamos numa palestra, em algum local, alguém tem algo para falar? Ou então, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Aí é o momento do medo da noiva, do noivo, não é verdade? Que alguém levante a mão e diga, eu tenho alguma coisa para falar. Então, existem isso. Então, existe aquele momento de você falar. Os gestos vão estar indicando. Às vezes, a pessoa está... Professora Lúcia está gordinha, não é verdade? Então, não precisa falar. Ou então, a professora Lúcia está magrinha. Ou então, está o i, não é verdade? Então, você pode utilizar. Então, no teatro, ele é muito utilizado, essa questão dos gestos, a expressão facial, a corporal, certo? E também nós temos o quê? Os adaptativos. São inconscientes e expressam emoções internas. Então, mexer com o cabelo, mexer com as unhas, que são nervosismo. Então ficar... Tem pessoas que não param de bater os pés, não é verdade? Ou então ficar enrolando o cabelo quando está ansiosa, nervosa. Então tem pessoas que arrancam o cabelo, ficam puxando o cabelo assim do nada, né? Quando estão ansiosas, ou então ficam mexendo na orelha. Tem crianças que adoram dormir pegando na orelha do papai e da mamãe, não é verdade? De quem cuida, do cuidador. Então, são esses gestos que às vezes são adaptativos, certo? E aí, essa questão do teatro também trabalha muito com a questão da respiração. Às vezes tem que falar textos longos, então respirar também trabalha a questão da ansiedade, certo? A ansiedade também, às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa, ela trabalha a respiração e vai começar, né, a oxigenar o cérebro, e aí você vai ficando mais calma. E eu trouxe para vocês um exercício simples, né, que é muito utilizado para essa questão da fala e para respirar, e também justamente para se concentrar, né, relaxar um pouco. Vamos fazer esse exercício aí? Agorinha dá para fazer, vamos ver? Muito bem. E agora, olha, inspire. 3 segundos inspirando e depois expire, soltando, né? Quando você segura esse ar,
né? Aí você solta esse ar lentamente, certo? Mais uma vez. Inspire, certo? Segure o ar e depois solte o ar. Então, isso fazer várias, 3 a 4 vezes, você vai perceber como isso ajuda a concentrar, a diminuir a ansiedade e etc. Também no teatro é muito utilizado a questão da entonação da voz. Ora, se eu falar muito lento, né, a entonação da voz é a variação do tom, o ritmo e o volume da fala para dar ênfase, expressões, emoções e tornar a comunicação mais clara e envolvente, certo? E aí, falando mais um pouquinho dessa entonação, nós temos os elementos que compõem essa entonação. O tom de voz pode ser grave. O que é a voz grave? Né? Que ela passa autoridade. O agudo pode indicar entusiasmo ou nervosismo. O ritmo também aí da voz, nós podemos falar devagar, certo? Que é justamente falando sobre o ritmo. Falar devagar pode indicar clareza e reflexão. Um ritmo acelerado pode transmitir urgência ou empolgação, tá? O volume da voz também é trabalhado, né? O alto pode para destacar algo importante, o baixo para indicar, criar suspense ou intimidade. Também nós temos a questão da pausa, certo? Na voz, que é muito trabalhada, auxiliam na compreensão e enfatizam pontos cruciais da fala, ok? Então, nesse sentido, a voz também, já pensou se a professora Lúcia, eu sei que eu falo um pouco rápido, mas já pensou se a professora Lúcia chegasse aqui, bem, agora nós vamos falar sobre o tom da voz, a teatralidade, como é que envolve o corpo fala, blá, blá, ninguém entender nada. Mas também se eu chegasse aqui, bem, nós vamos falar sobre os reguladores, os gestos adaptativos, a tonalidade da voz. Eu ia usar apenas uma cartela, né, para passar a aula todinha. Então nós temos que ter o equilíbrio também, mas no teatro eles utilizam, né, a tonalidade da voz para expressar, até no nosso cotidiano, quando você está com raiva, tem muita gente que grita, outros não, conseguem manter a mesma tonalidade de voz, mas outros não, o ritmo também. Às vezes a pessoa quer contar uma coisa, calma, calma, fala mais devagar. Então, no teatro é muito trabalhado isso, certo? E aí, para falar sobre também sobre essa postura, sobre esses gestos, né, que acontece, que são trabalhados no teatro, mas não só no teatro. Isso aqui, eu sempre digo que a arte, ela está muito presente no seu dia a dia. Isso que eu estou falando para vocês devem estar pensando aí, é isso mesmo, eu faço isso, ou então eu conheço alguém que faz desse jeito, que anda desse jeito, que fala desse jeito, né, que tem esses modos de mexer o cabelo, de bater o pé, de falar rápido, de falar devagar, certo? Então, para falar um pouco sobre essa postura teatral e que nós podemos também levar para o nosso dia a dia, eu convidei uma atriz, tá? E nós vamos assistir agora ela falando um pouquinho com vocês. Vamos ver? Olá, meu nome é Neuriza Figueira, sou graduada em licenciatura em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. E nós vamos falar hoje sobre expressão teatral, né? Vamos falar um pouquinho dessa arte do teatro, o que influencia na nossa vida, né? Ou seja, nas nossas vidas. Você como estudante, eu como atriz e as pessoas no seu cotidiano. Então nós vamos começar pelas nossas expressões faciais. O que você está sentindo agora? Raiva? Alegria? Você está triste? Então você começa a praticar essas suas expressões olhando no espelho. Você olha para você mesmo e começa a brincar. Sabe? Sabe aquela brincadeira de criança? Olho no olho? Então você vai se olhar e vai ver como é que suas expressões ficam diante de você. Como é que você reage a diversas situações no seu dia a dia, tanto na sua casa, quanto na escola, no seu trabalho. Além dessas expressões faciais, nós temos as nossas expressões corporais. Tudo que você sente, o seu corpo também sente aqui.
né? Então, qualquer gesto que você faça, a forma que você pega, como é que eu vou me abaixar? Então, tudo isso você tem que praticar exercícios de uma maneira correta para que você tenha um desempenho melhor no seu dia a dia, nos seus afazeres, tanto na sua casa, no seu trabalho, na escola. E além de tudo isso, vai também te ajudar na sua dicção, na sua maneira de falar em público, você tendo uma boa oralidade, praticar bem a leitura. Isso, essa arte, essa expressão teatral, ela nos ajuda, não só quando você é criança, mas no nosso decorrer da nossa vida, vai nos ajudar todos os dias. Então, a prática leva à perfeição. Então, você pratica suas expressões faciais, corporais, a sua leitura para melhorar a sua dicção e para melhorar a sua fala diante das pessoas, no público. Quando você for fazer algum discurso, você precisa ter uma boa dicção para que as pessoas possam entender, tá? E como é que você vai dominar o espaço em que você está? Nós temos que ter a percepção. Como que eu vou olhar para o meu amigo que está do meu lado? Eu vou utilizar a minha visão aqui, ó, periférica, para ver o que tem ao meu redor. Eu tenho que saber para onde eu devo ir, como eu devo me portar. Se tem alguém atrás de mim, eu tenho que estar atenta. Então, essa expressão teatral, ela nos envolve em tudo, ela engloba tudo. Então, ela melhora a minha vida de uma forma assim, ó, completa, né? Então, mas para que isso seja bem desenvolvido, nós temos que realmente praticar no nosso dia a dia. Eu, como atriz, como professora, eu tenho que praticar todos os dias. Você sabe andar de bicicleta? Aprendeu quando criança? E você deixou de praticar? Às vezes você está enferrujado, não é? Mas se você voltar a praticar, você vai fazer tudo direitinho. Então, no nosso dia a dia, dentro da sala de aula, no nosso trabalho, em casa, até o pegar de uma vassoura. Você pega a vassoura, você jamais vai fazer aqui. Você vai fazer, ó, aqui. E assim, a nossa postura, sempre aqui, o nosso sorriso. Ou, será que é assim mesmo? Ou, eu acho que eu não estou gostando disso. Os nossos gestos dizem muito sobre nós. Então, como que eu devo me portar? Se eu não estou gostando de alguma coisa, eu cruzo os braços. Se eu estou numa palestra e esse gesto que for feito, algo de errado está acontecendo. O palestrante não está agradando. Então, nós temos que verificar que gesto nós estamos fazendo e como estamos fazendo, né? Tudo isso fala por nós. Então, o nosso rosto, o nosso corpo, as nossas expressões, essas habilidades, toda essa expressão teatral, ela nos dá no nosso dia a dia. Nós precisamos usá-la de maneira correta. Muito bem, viram só? A Neuriza, ela é uma artista, né? Ela já fez alguns filmes, está na Netflix, alguns trabalhos dela, e ela conhece essa questão do palco. Então ela falou dessa entonação, da voz, do corpo falando, não é verdade? E aí nós temos também nas artes cênicas que vamos falar sobre o quê? O corpo e a expressão, certo? Falando sobre isso, nós temos o quê? O teatro, a dança, a performance, o corpo e expressão física dos artistas, os movimentos, deslocamento no espaço, gesto e ritmo, voz, elemento essencial na interpretação teatral, cenografia e figurino, construção do ambiente na cena, iluminação e sonoplastia contribuem para ambientação e emoção. Olha só, isso aí é como se fosse vamos dizer, uma síntese, né? Que nós falamos, o corpo, expressão física dos artistas, movimento, deslocamento no espaço, gestos e ritmos. Se eu ando devagar, se eu me desloco rápido ou não, certo? Se eu estou parada. Então, o movimento, como nós vimos no vídeo, né? De um movimento, eu crio uma nova expressão, eu crio uma nova forma, que é chamado também de improviso, como nós vimos ali no vídeo. Parado, já cria uma cena, já tem uma imaginação. Então, às vezes, no teatro também tem que ter o improviso,
certo? E ocupar esse espaço cênico. Nós falamos de espaços cênicos convencionais ou não convencionais. Os convencionais são os teatros enquanto arquitetura mesmo. Vamos colocar o Teatro Amazonas, o teatro grego que nós já falamos, certo? Mas temos os não convencionais. É onde acontece uma encenação que pode ser numa praça, numa igreja, certo? Numa rua. Então, são os espaços não convencionais que agora estão sendo transformados. E aí eu trouxe para vocês uma apresentação justamente da fala, da narração, do movimento, da interpretação enquanto corpo, a cenografia, né, que é o cenário. Então, vamos assistir? O tempo, ele passa, mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu finco os pés no chão. Mesmo quando eu seguro o ar nos pulmões, tentando congelar esse instante. Dizem que cada despedida é um ensaio para a ausência. E eu já ensaiei tantas vezes. Mas agora, aqui, de frente para esse momento, percebo que eu nunca soube dizer adeus. O que fica? O que sobra quando alguém vai embora? Um perfume no ar, uma voz ecoando na memória, um abraço que nunca se desfaz dentro do peito. E eu fico. Mas partes de mim já foram, com todas as outras partidas que vivi. Estou aqui, mas incompleto. Estou cheio. Cheio do vazio que cada despedida deixa. Talvez seja isso. Talvez o vazio não seja um buraco, mas um espaço para o novo entrar. Viram? Gostaram? Pois é, então, esse espaço cênico, né, em um teatro, há todo o cenário, a sonoplastia, né, a iluminação, ela dá toda vamos dizer, uma dramaticidade, ela chama a atenção do público, certos movimentos conversam com a narração, certo? Claro que nesse momento o artista ele não falou nada, apenas o corpo dele comunicou as emoções, né? Então algo bem ensaiado, teve que ter um ensaio, teve que ter uma direção, teve que ter um texto que foi narrado, certo? Já existia um outro texto que nós falamos, onde acontecia que o personagem também falava, que foi interpretado até pela professora Marta, certo? Então tudo isso faz parte dessa dramaticidade que envolve o teatro, tá? Nós falamos da questão da voz também, o ritmo da voz, acelerado, calmo, gritando, falando baixo, certo? Então, geralmente a gente diz assim, no teatro nós temos que escutar o outro. Às vezes, no nosso dia a dia, nós não costumamos escutar o outro. Ou então todo mundo quer falar ao mesmo tempo e ninguém entende nada. Nada do nada. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, nada do nada. É aquela coisa do ritmo. Silêncio, né? Então, há uma organização. Então, o teatro é isso, é organizar várias partes e fazer um grande espetáculo. Então, finalizamos a nossa aula de hoje.